Tuas mãos desceu sobre mim. Dá? Vamos ficar em pé. E da sabedoria. E que de uma maneira especial, Nossa Senhora, o seu manto celestial possa vir de encontro à nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso sistema emocional. E que de uma maneira especial a Senhora possa vir batizar os nossos pensamentos, batizar nossas lembranças, as nossas emoções. E que o seu manto celestial possa vir também sobre o nosso coração. Que nós desejamos estar de coração aberto para ouvir o que vai ser anunciado. Nós te entregamos a vida da Priscila também, Maria. A história dela, o coração dela, a maneira que ela se encontra aqui, agora. E que a Senhora possa trazer o seu esposo sobre esse lugar, sobre a boca da Priscila, sobre os gestos, sobre o olhar dela. Que o seu esposo, Espírito Santo, possa tomar conta de todo o ser da Priscila nesse momento. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, a partir de agora, nós vamos para o segundo ensino, né, desta formação. E agora nós vamos começar a nos ir conversando. Então, aquilo que você quiser comentar, aquilo que você quiser falar, nós vamos ir conversando neste ensino. Esse ensino agora vai falar sobre a pregação no grupo de oração. Especificamente, como pregar no grupo de oração. E eu já quero iniciar dizendo para você que ainda sente no seu coração que você não é um pregador. Muitos falaram aqui, eu não sou pregador, mas eu rezo. Eu quero dizer para você, meu irmão, algo que pode libertar você nesse dia. Pregar não é um dom. Pregar é um ministério. E ministério é um serviço. O nosso trabalho como pregadores é extrair do coração de Deus essa pregação que já está lá pronta. O único trabalho que eu como pregadora tenho é então extrair lá do coração de Deus aquilo que Deus quer falar para o povo. Portanto, pregar é um ministério, um serviço. E qual é o meu serviço? Pregar é recordar Deus no coração das pessoas. Quando eu estou pregando, eu estou recordando Deus no coração das pessoas. Quando eu prego, o que eu quero com a minha pregação? Que as pessoas sintam-se amadas e que as pessoas experimentem o batismo no Espírito Santo. Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus e que ele foi anunciar, a primeira pregação que Pedro fez, quando Pedro falou, Pedro converteu mais de 3.000 homens. O que Pedro fez? O que Pedro tinha? O que Pedro falou que tocou tanta gente? O que aconteceu? Pregar é um ministério.
Deus me ama. Eu faço experiência com este amor. Eu não consigo mais ficar quieta. Todos aqueles que receberam, que foram encontrados por Jesus, todos aqueles que tiveram seu encontro pessoal com Jesus, eles nunca mais foram os mesmos. Aquilo que nós experimentamos, nós não conseguimos guardar para nós mesmos. Aquilo que você experimenta, você não consegue ficar calado. Você quer sair por aí falando. Você topa uma pessoa na rua, em vez de você falar alguma coisa com ela, você já quer dar a paz de Jesus, você já quer dar uma palavra. Aí você abre o Facebook para distrair, você não dá conta de falar outra coisa, você não sei de Deus. Você quer compartilhar algo que é de Deus. Aí termina o grupo de oração, você chega lá na sua casa, sua mãe te pergunta como que foi o grupo. Você já começa a fazer uma pregação, você já quer abraçar a sua mãe e falar: eu te amo, mãe. O que é isso? É um ministério, um serviço. Deus nos chama a sermos pregadores. E aí, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, eu convido você a pegar essa palavra, 1 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Amém? A Bíblia que eu estou usando é da tradução Jerusalém, mas eu quero que você acompanhe na Bíblia que você está lendo. Versículo 16: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor. Irmãos, ser um pregador não é um privilégio. Porque quando eu falo, eu sou um pregador, e quando eu falo, eu sou um pregador da renovação carismática, isso para mim é de grande responsabilidade. Pois o pregador, quando ele fala, não é ele que está falando, é o próprio Deus que está falando com as pessoas. O pregador, ele é a boca de Deus para o povo. Se tem uma mãe que está rezando pela conversão do filho, tem 5 anos, 10 anos que a mãe está rezando pela conversão do filho, e de repente o filho resolve ir no grupo de oração, você é a boca de Deus. Você é a resposta das orações daquela mãe para aquela pessoa naquela noite. Por isso que nós devemos ser santos, irrepreensíveis diante do Senhor, para que quando eu abrir a minha boca, possa ser a voz de Deus para aquela pessoa. Para que quando eu abra a minha boca, seja com toda intrepidez, com toda ousadia, para que eu possa profetizar a cura, para que eu possa profetizar o milagre. Porque a palavra cura, a palavra liberta. O que eu quero com as minhas pregações no grupo de oração? Que as pessoas sintam-se amadas e experimentem o batismo no Espírito Santo. Como conseguir isso? Como ser como o nosso exemplo, o nosso modelo Pedro, que quando pregou, converteu tanta gente? Eu vou pregar de forma querigmática. Existem 2 tipos de pregação. Pregação catequética, que é aquela que eu faço um ensino, dou uma catequese, mostro, explico. E um outro tipo de pregação é a pregação querigmática. E no grupo de oração, nós fazemos uma pregação querigmática. Nós pregamos o querigma. O que é esse querigma? Querigma é o primeiro anúncio.
a boa nova. Querigma é o primeiro anúncio. Quando nós pregamos no grupo de oração, nós não pregamos para servos, como estamos reunidos aqui hoje. Quando nós pregamos no grupo de oração, nós pregamos para pessoas. E aí nós temos que pensar, aquelas pessoas que estão indo pela primeira vez no grupo de oração, talvez sejam pessoas que nunca ouviram falar sobre a igreja, pessoas que não têm fé, talvez seja até um ateu. E o que eu vou falar primeiro para ela? Como que eu vou pregar para essa pessoa que às vezes nem sabe fazer o nome do Pai? Eu vou pregar este querigma, este primeiro anúncio. Então, aquilo que eu vou pregar, eu imagino que a pessoa ainda não saiba nada sobre aquele assunto. Por isso que tem que ser de maneira muito simples. Querigma, primeiro anúncio. Primeira vez que a pessoa vai ouvir falar sobre o amor de Deus. Primeira vez que a pessoa vai ouvir falar sobre o Espírito Santo. Primeira vez que a pessoa vai ouvir falar sobre a alegria de ser de Deus. Como que eu vou falar isso para ela? De maneira querigmática, em primeiro anúncio. Eu vou pensar que é a primeira vez que a pessoa vai ouvir falar sobre aquilo. E aí a minha pregação no grupo de oração, ela tem que ser uma pregação muito simples. Porque eu não estou pregando para servo. As pessoas que me ouvirem, elas têm que entender daquilo que está sendo falado. Independente do tema que eu for pregar, eu tenho que, neste tema, pregar o querigma. E os temas do querigma quais são? O amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, senhorio de Jesus, cura, batismo no Espírito Santo, amor aos irmãos e vida em comunidade. É isso que eu prego no grupo de oração. Então vamos lá, vamos anotar. Quais são os temas do querigma? Primeiro tema, o amor de Deus. Segundo, pecado. Terceiro, salvação. Quarto, fé e conversão. Quinto, senhorio de Jesus. Outro, cura. Outro, batismo no Espírito Santo. Estes são os temas do querigma. Outro, amor aos irmãos. Outro, comunidade. Vida de comunidade. Então, quando eu prego no grupo de oração, eu estou pregando um querigma, um destes temas que foi falado. Por exemplo, me falem aí um tema de uma pregação de grupo de oração que você já ouviu. O amor de Deus. Por exemplo, lá no meu grupo de oração, semana passada o tema foi: levanta-te, o Senhor te chama. Qual querigma que eu iria pregar com este tema? Levanta-te, o Senhor te chama. Eu poderia pregar a fé e a conversão? Eu poderia pregar o senhorio de Jesus que me levanta? Vocês entenderam? Outro tema que é pregado no grupo de oração. Exemplo, a alegria do Senhor é a minha força. Qual o tema do querigma eu iria pregar? Qual o querigma que eu iria anunciar naquela noite? O amor de Deus. O Senhor não é a minha alegria, a minha força? Por que o Senhor me dá alegria e me dá força? Por causa do amor de Deus.
Então, toda vez que me passarem um tema, eu vou discernir qual querigma que eu tenho que anunciar. Eu não vou mudar o tema, vocês estão entendendo? Eu não mudo o tema, mas em cada pregação que eu faço, eu anuncio uma notícia, uma primeira notícia. Uma notícia de um dos temas do querigma. Amém? Ficou claro? Certo? Amém. E quais as características de uma pregação querigmática para um grupo de oração? São 3 características. Anotem aí. A primeira característica de uma pregação querigmática, ela é uma pregação inspirada. Ela é uma pregação inspirada no Espírito Santo. Portanto, eu tenho que rezar, fazer um momento de escuta para ouvir o que Deus tem a falar comigo, primeiro pregador, o ouvido mais perto da boca do pregador é o meu mesmo. Então, primeiro eu vou ouvir aquilo que o Senhor tem a mim dizer, para depois eu transmitir para as pessoas que estão me ouvindo. Primeira característica é uma pregação inspirada. Segunda característica de uma pregação querigmática, ela é uma pregação carismática. Uma pregação que tem carisma. Qual o carisma que a minha pregação tem que ter? Toda pregação, ela é acompanhada com sinais. Quando Pedro pregou, ele converteu 3.000 pessoas. Então, a minha pregação, ela tem que ser acompanhada com algum sinal. Qual o sinal? Os dons do Espírito Santo. A minha pregação, ela tem que ter palavra de ciência, palavra de profecia, dom de profecia, alguma cura, algum milagre, alguma libertação. A palavra liberta. Então a pregação, ela vem acompanhada com algum sinal. E terceira característica da pregação querigmática, ela é uma pregação testemunhal. Ela testemunha, ela dá fé de algo. E aqui eu quero falar um pouco mais sobre este testemunhal. O centro de toda pregação é a pessoa de Jesus Cristo, não é a pessoa do pregador. Mas quando eu falo de alguma coisa, tem aquela frase, né? As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então, eu não posso inventar um testemunho. Não posso inventar algo que eu vivi, que eu não vivi e falar. Mas aquilo que é graça na minha vida, toda graça tem que ser testemunhada. O testemunho, ele não ocupa a maior parte da pregação. Mas o testemunho, ele é uma característica de uma pregação querigmática. E aí, quando nós vamos testemunhar algo na pregação, aí aqui tem uma dica de como dar um testemunho. Nós falamos que nós damos um testemunho A, B, C. É um testemunho alegre, um testemunho breve e um testemunho centrado na pessoa de Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui na frente e começar a falar assim: nossa, irmãos, foi muito difícil chegar aqui hoje. Eu tive que levantar de madrugada lá na serra, levantei 5 horas da manhã e não tomei café. E aí, quando a gente estava saindo, o pneu do carro do Augusto furou. E até que a gente trocou. E aí a gente chegou aqui correndo na igreja e o padre já estava proclamando o evangelho. Foi muito difícil, irmãos. Mas eu estou aqui para partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Vocês querem saber isso? Não, gente. O povo não quer saber o jeito que você chegou no grupo de oração. O povo não quer saber essas coisas. O povo quer ouvir a palavra de Deus. O povo está sedento de ouvir a verdade, a palavra do Senhor. Então, como que eu vou dar um testemunho alegre,
breve e centrado em Cristo, não na minha pessoa. Vou dar um testemunho aqui meu agora. De fato é um testemunho. Não, foi só um exemplo. Foi só um exemplo, irmãos. Mas esse testemunho que eu vou falar agora é de fato um testemunho que aconteceu comigo. Eu, Priscila, eu era muito tímida. Na escola, para mim lá na frente apresentar um trabalho, eu ficava vermelha, gaguejando, morria de medo de falar em público. Mas um dia, eu conheci a Renovação Carismática. E lá eles rezaram para mim, clamaram a presença do Espírito Santo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa batizada no Espírito Santo. E para a glória de Deus, hoje eu posso dizer, eu sou uma pregadora do Senhor. Amém? Foi um testemunho alegre? Foi um testemunho breve? Foi um testemunho centrado na pessoa de Jesus Cristo? E vocês perceberam que o testemunho ele tem que falar o que eu vivi antes. O que aconteceu comigo antes? Tímida, tinha vergonha. O que aconteceu comigo durante? Conheci a renovação, rezaram para mim, fui batizada no Espírito Santo. E o que aconteceu comigo depois? O que eu me tornei? Pregadora. Então o testemunho ele tem o que aconteceu comigo antes, o que aconteceu comigo e como eu estou agora. Muitas vezes a gente escuta testemunhos e que a pessoa inicia lá falando: eu era uma pessoa que bebia, que fumava, que mexia com drogas, mas eu encontrei Jesus e foi muito bom na minha vida. Aí fica aquele ponto de pergunta: mas e agora? O que ela está fazendo agora? Ela está na igreja? Ela está fazendo algum trabalho para o Senhor? Certo? Então quando eu vou dar um testemunho, vai ser um testemunho A, B, C. Agora falando do grupo de oração. O grupo de oração é o momento que nós nos reunimos durante a semana para rezarmos juntos. E aí tem uma estrutura para o grupo de oração. O grupo de oração ele começa lá com um momento de animação, certo? Depois vem lá um momento de oração e depois tem um momento da pregação. E no final do grupo tem lá um momento com Maria, um momento de rezar pelos pedidos de oração, um momento que a pessoa vai testemunhar algo, tem o momento dos avisos, certo? Mas se a gente for dividir o grupo de oração, ele tem duas partes. Primeira parte, o momento da oração e depois o momento da pregação. No momento da oração, o que é feito na oração? É feito o ciclo carismático. Anota aí. Ciclo carismático. O ciclo carismático é a oração que nós fazemos no grupo de oração. Esse ciclo carismático, o que tem nele? Quais as partes dele? Começa lá com o momento de perdão, que é o momento que eu peço perdão ao Senhor, que eu faço uma entrega das pessoas que estão ali. Momento de perdão. Depois, momento de batismo no Espírito Santo. Depois, momento de escuta. Silencia. E depois, o momento de louvor. Então, se você foi convidado para conduzir a oração em um grupo de oração, você tem que fazer esses momentos aí. A sua oração vai seguir esses passos. Fazer um momento de perdão, um momento de entrega. Depois você vai clamar a presença do Espírito Santo. Fazer com as pessoas um momento de batismo. Depois quando a assembleia se silenciar, você vai fazer essa escuta,
que não é só um momento de silêncio, mas uma escuta profética, uma escuta daquilo que o Senhor quer falar com o povo. E depois você vai levar as pessoas a louvarem a Deus, certo? Momento de oração. E depois, de fato, é o momento central do grupo de oração, que é o momento da pregação. Então tem o momento da oração e o momento da pregação. Lembrando que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós participamos é o quê? De um grupo de oração, não de um grupo de pregação, assim como o Valério falou. Então, a maior parte do grupo de oração é para oração. A pregação no grupo de oração, ela ocupa somente 25% do tempo. Então, se o grupo, o grupo de oração que eu participo tem 1 hora de prazo, então a pregação vai ser de 15 minutos. Grupo de oração que tem 1h30, a pregação vai durar 22 minutos. O povo, gente, eles saem de casa querendo receber oração. Querendo receber oração. E quando eles recebem oração, quando a oração inicial do grupo de oração segue todos esses passos, louvor, batismo, a pessoa abre o coração para ouvir a palavra de Deus. Aí fica muito fácil para o pregador, quando as pessoas já estão com o coração aberto, é só o pregador lançar as sementes para aquelas pessoas. Então eu tenho 25% do tempo para fazer a minha pregação. Aqui na paróquia são quantos grupos de oração que tem? 2. O grupo de oração Jesus Presente e grupo de oração Maria Passa na Frente. Esses 2 grupos de oração, antes do grupo de oração é feita alguma reunião para decidir alguma coisa para o grupo? Eu falo assim, teve o grupo de oração. Para o próximo grupo, vocês fazem alguma reunião de núcleo, alguma reunião para preparar o próximo? Os 2 grupos têm. Louvado seja Deus. Então, né, antes do grupo de oração acontecer de fato, os servos se reúnem para prepararem um próximo grupo de oração. E aí nessa reunião, eles vão escolher, né, discernir o que vai ser falado no próximo grupo. O próximo grupo de oração vai falar do amor, vai falar da alegria, vai falar da salvação, ou vai falar do pecado. Aí esses servos, geralmente é o coordenador do grupo e os representantes dos ministérios, eles discernem um tema, uma palavra rema, algo que vai nortear o grupo de oração. Então, por exemplo, vocês se reuniram e escolheram lá, discerniram que o próximo grupo de oração tem que falar sobre o amor. Aí as músicas do Ministério de Música vai tudo falar do amor. A pessoa que conduzir a oração, ela vai rezar falando do amor, para a pessoa receber o amor, o amor. E aí chega o momento da pregação. Só que, para que o pregador pregue essa palavra rema, que o núcleo preparou, por exemplo, do amor, vai ficar muito extenso. O pregador ele vai poder falar de quê? Do amor de Deus, do amor aos irmãos, do amor na família. Ele pode falar da falta de amor, ele pode falar do amor que cura. Fica muito amplo. Então, quando os servos se reúnem antecipadamente e discernem aquilo que vai ser falado para o próximo grupo, é bom que já se escolha também um tema para a pregação. Por exemplo, a palavra rema, aquilo que vai ser falado no grupo, se for amor, qual o tema para a pregação? Aí eles vão escolher, por exemplo, amor de Deus, ou amor aos irmãos, ou amor à família, enfim. Se a palavra rema for alegria, o próximo grupo de oração vai falar da alegria. Já discerne um tema para a pregação. Exemplo, a alegria do Senhor é a minha força. Isso. Né? Então já escolhe um tema e passe para o pregador esse tema que foi escolhido. O pregador
no grupo de oração, ele prega o tema e não a passagem bíblica. Explico. Por exemplo, a passagem bíblica das bodas de Caná. O que fala nas bodas de Caná? Fala de um casamento, não é? O que aconteceu naquele casamento? Um milagre. E que mais? Quem estava lá? Nossa Senhora. O que Nossa Senhora fez? Ela intercedeu por aquele momento. Tá vendo que as bodas de Caná ela tem vários temas? Tá falando de um casamento, tá falando da intercessão de Nossa Senhora, tá falando de um milagre, tá falando sobre a presença de Jesus naquele lugar. Então, para mim, Priscila, se me passar a passagem bíblica das bodas de Caná para mim pregar, eu vou ficar o quê? Vou ficar dando tiro para tudo quanto é lugar. Eu vou começar a falar que Jesus tem que estar presente na sua vida, que o casamento é um sacramento e que Nossa Senhora intercede por cada um de nós. Vai ficar muita coisa. E a pessoa que está lá me ouvindo, talvez ela não vai conseguir entender a mensagem principal daquele grupo de oração. Aí ela vai chegar lá em casa, a esposa veio no grupo de oração, aí o marido perguntou para ela: foi bom o grupo de oração? O que falou lá? Aí ela vai falar assim: falou muito bonito, foi muito bonito o grupo. Se quando tem um tema, por exemplo, Priscila, vem pregar para nós aqui no grupo de oração. O tema que você vai pregar é a intercessão de Nossa Senhora. Aí eu, Priscila, talvez até me passe, Priscila, você vai pregar a intercessão de Nossa Senhora. Se você quiser usar a passagem bíblica das bodas de Caná, ou mesmo se não passou a passagem, me passou só o tema, Priscila, você vai pregar a intercessão de Nossa Senhora. Aí eu lá na minha casa, quando eu estiver preparando a minha pregação, eu escolhi a passagem bíblica das bodas de Caná. Toda pregação tem que ter uma passagem bíblica. Toda pregação. Aí eu escolhi a passagem bíblica das bodas de Caná, mas com o tema a intercessão de Nossa Senhora. E aí eu vou pregar sobre a intercessão de Nossa Senhora, para minha pregação ficar simples e para que a pessoa que me escute, ela de fato sinta o amor de Deus e seja batizada no Espírito Santo, que é o nosso objetivo. Então, o pregador no grupo de oração, ele prega o tema. E aí ele escolhe uma passagem bíblica, ou até mais de uma passagem bíblica, que esteja relacionada ao tema que ele vai pregar. Quando eu for escolher a passagem bíblica, ou se me passarem já a passagem bíblica que eu vou proclamar naquele dia, que eu não fique lendo uma passagem bíblica muito extensa. Por exemplo, me falam lá: Priscila, o tema da sua pregação é o encontro com Jesus. E aí eu escolho a passagem bíblica da Samaritana. A passagem bíblica da Samaritana, ela tem 47 versículos. Não tem como eu ficar aqui na frente, se eu tenho lá 15 minutos para pregar, e se eu ficar lendo 47 versículos, vai tomar todo o tempo da minha pregação. Então eu escolho lá 2, 3 versículos, 5 versículos no máximo, os principais versículos daquela passagem, para eu poder proclamar para aquelas pessoas. E aí, se for uma passagem bíblica que você escolheu, que não seja tão comum, por exemplo, Neemias. A palavra de Deus hoje para nós é a palavra de Neemias. E você vê que o povo está lá desse jeito, procurando para lá, para cá. Ou fale a página que está na Bíblia, ou então espere a pessoa encontrar a palavra de Deus. Senão você vai estar aqui na frente pregando e lendo a passagem bíblica, e o povo não vai estar prestando
atenção, né? Então sejam misericordiosos com o povo. Lembrando que nós estamos pregando para pessoas no primeiro anúncio. Amém? Algumas coisas, quando vocês estiverem pregando, para vocês não falarem. Porque lembra quando eu dei o testemunho no início? Que cheguei aqui e tal. Não iniciem pregação com essas palavras. Isso causa desânimo no povo. Você vai falar assim: nossa, não quero mexer com isso não. O cara veio aqui pregar e já chegou todo desanimado. Não, já iniciem a pregação na graça de Deus mesmo, né, Augusto? Tá rindo. Não falar, eu tenho pouco tempo para pregar. Irmãos, eu vim aqui hoje para partilhar um pouquinho da palavra de Deus, só que eu não tenho muito tempo para falar. Não, o assunto é muito grande, podia ficar aqui a noite inteira. Não usa esses termos não. Já inicia a sua pregação, por exemplo, falando: irmãos, eu vim aqui para anunciar a palavra de Deus na sua vida. E prega os 15 minutos, aproveita, não perde tempo falando isso não. O que mais? Quando não te passar o tema para você pregar. Talvez algum dia você vai pregar noutra paróquia aqui de Patrocínio. E talvez lá naquela paróquia, os servos daquela paróquia não tenham reunião de núcleo para preparar o grupo de oração. Aí eles falam assim para você que você pode escolher o tema. O que você vai pregar para eles? Para estar em unidade com o movimento, você pode pregar o tema do ano. O tema desse ano é o Espírito Santo descerá sobre ti. O tema do ano que vem, eis que estou à porta e bato. É o tema da renovação. Então você prega o tema da renovação, ou você prega um dos temas do querigma, um daqueles 9 temas que nós falamos. Você prega o amor de Deus ou o batismo no Espírito Santo. Você reza e discerne um tema que você vai pregar para eles. Tem realidades também do grupo de oração que uma única pessoa conduz todo o grupo de oração. Isso pode acontecer. Talvez naquele lugar tem poucos servos. Então uma única pessoa vai conduzir o grupo de oração todo. Como que você vai fazer se você foi convidado e eles vão falar assim: Priscila, você vai conduzir todo o grupo de oração. Eu vou fazer esses passos que vocês anotaram aí. Vou começar fazendo o ciclo carismático, que é o quê? Perdão, batismo, escuta e louvor. E depois desses momentos de oração, aí eu vou fazer a parte da pregação. Passagens bíblicas, testemunhos, eu vou usar no momento da pregação. Certo? O que o Ministério de Pregação aconselha é que tenham pelo menos 2 pessoas para conduzir o grupo de oração. Uma pessoa para conduzir este momento da oração e outra pessoa para conduzir o momento da pregação, para não sobrecarregar o servo e também para ele, né, para não ficar muito tempo falando. A gente vai falando muito tempo, a boca vai secando. Às vezes a gente começa a repetir coisa que a gente falou no início, a gente está falando no final. Então, se você foi convidado para pregar em outro lugar, ou mesmo no grupo de oração, convida mais uma pessoa para ir com você. E a pessoa conduz a oração e o outro conduz a pregação. Amém? Se for pregar em outro grupo de oração, pergunta a realidade daquele grupo de oração. Pergunta se as pessoas são mais jovens, ou se as pessoas são pessoas mais velhas. É diferente eu pregar para um jovem e pregar para umas pessoas mais velhas. Quando é jovem eu tenho que falar mais forte, eu tenho que movimentar mais. Mas se for pessoas mais velhinhas, eu tenho que falar mais baixinho, tenho que olhar mais para as pessoas.
Pergunta quantas pessoas que tem um grupo de oração. Se é um grupo de oração que tem 10 pessoas, ou se é um grupo de oração que vem 100 pessoas. Pergunta, se for um grupo de oração que tem 100 pessoas, você vai usar o microfone. É diferente. Se for um grupo de oração que vai ter pouquinhas pessoas, você vai estar olhando no olho da pessoa. Então pergunta a realidade daquele grupo de oração. Vocês que estão iniciando agora, preguem. Não digam não ao chamado do Senhor. Não tem problema ir lá na frente com um papelzinho, mesmo que seja lido. Preguem. Com o tempo você vai conseguir deixar o papel aqui. Com o tempo você vai sair de trás do ambão e chegar até as pessoas. Com o tempo vocês atingem o nível do Valério. Mas preguem. E é importante também que no grupo de oração tenha isso aqui, ó, o ambão. O ambão é o lugar da palavra do Senhor. O ambão é o lugar do anúncio. É no ambão que eu coloco aqui meu telefone para ver as horas, ó. Já tem 40 minutos que eu tô falando. É no ambão que eu coloco lá minhas anotações, meu roteiro, a minha Bíblia. Às vezes a gente chega para pregar em algum grupo de oração, não tem o ambão, aí a gente tem que ficar segurando a palavra do Senhor. Às vezes deixa a palavra do Senhor em cima do banco. Não, o lugar digno da palavra do Senhor é aqui, ó. É no ambão. O lugar do pregador é aqui. E aí outra coisa. Às vezes, para quem está começando, às vezes a gente faz alguma pregação e a gente pensa assim, nossa, foi muito ruim. O povo não entendeu nada. E aí eu começo a falar coisas dentro de mim. Ai, Jesus, eu vou pregar mais não. Nossa, Jesus, eu gaguejei lá na frente. Eu fiquei vermelhinha lá na frente. Nossa, eu sou tímida demais. Eu não consigo. Eu fiquei aqui o tempo todo. Eu nem mexi as mãos nem nada. Eu esqueci as palavras, me deu um branco. Essas palavras, isso é meio que isso, no nosso subconsciente que a gente vai falando. Entreguem todas essas palavras a Jesus. E falem com Jesus, conversem com Jesus. O pregador, ele é aquele íntimo de Jesus. O pregador, eu costumo dizer que ele é o amigo de Jesus. Porque quando nós vamos pregar, quando nós estamos rezando, preparando a nossa pregação, o nosso serviço é o quê? Extrair do coração de Deus a pregação que já está lá pronta. Então, se nós somos íntimos de Jesus, é uma graça a gente estar fazendo uma formação dentro da igreja. O primeiro lugar que a gente vai, que é dentro da igreja, é graça de Deus para vocês. Podem tomar posse da graça de Deus do Senhor para vocês. Quando nós estamos rezando na intimidade do Senhor, contem isso para Jesus. Jesus, eu me senti tímida lá na frente. E aí rezem, gente, peçam, vem Espírito Santo de Deus e tira isso de mim, porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez. O Senhor, ele nos dá um espírito de ousadia, um espírito de fortaleza. O Senhor quer que quando nós falemos, seja com toda a ousadia, com intrepidez, com força. E aí, dependendo do tema que nós estamos pregando, a gente se comporta de maneira diferente. Por exemplo, se eu estou pregando sobre o amor de Deus, sobre o querigma do amor de Deus, como que eu vou pregar? E aí são algumas técnicas. Quando eu estou falando do amor de Deus, eu vou falar mais manso, mais devagar. Eu posso caminhar no sentido das pessoas. Eu posso olhar nos olhos delas e dizer: Deus te ama. Deus te escolheu. Deus derrama sobre a sua vida o amor dele. Toma posse da graça que o Senhor tem para ti. O amor de Deus é derramado hoje na sua vida. Você pode falar nos olhos das pessoas. Mas, se o meu tema, se eu estiver falando sobre o pecado, eu não vou ficar olhando no olho do meu irmão. Quando eu estiver pegando sobre o pecado, eu vou olhar para as janelas,
para a porta e eu vou dizer: irmãos, se você está em situação de pecado, a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: converta-se, creia no Evangelho. O Senhor tem algo a mais na sua vida. O Senhor tem um projeto melhor para a sua vida. O pecado não é o seu lugar. Levanta. Alguém aqui se sentiu julgado? Não. Então nós temos que tomar esses cuidados para acolher as pessoas que estão nos ouvindo. Quando eu estou pregando, por exemplo, do amor aos irmãos, eu posso dar um testemunho daquilo que eu vivi com o meu irmão. Se eu estou pregando o batismo no Espírito Santo, eu posso antes combinar com o Ministério de Música uma música do Espírito Santo para me cantar no final. E aí no final da pregação eu posso pôr o povo de pé, posso pôr o povo segurando uns nas mãos dos outros. Então, dependendo do tema, você se comporta de maneira diferente. Se eu estou pregando sobre a fé e a conversão, irmãos, tenham fé. Eu posso estar usando as mãos. Irmão, tenha fé. Acredita. Levanta. Eu posso andar de um lado para o outro. Posso falar para toda a assembleia que está daqui ou que está de lá. Mas sempre na inspiração do Espírito Santo. E aí, quando se fala em técnicas, tem muitas técnicas para serem usadas na pregação. Mas a melhor técnica que tem para um anúncio querigmático, para um primeiro anúncio no grupo de oração, chama-se roteirização. Roteiro, que é um caminho que eu preparo para que a minha pregação seja simples e objetiva, para que ela toque de fato o coração das pessoas. Roteirização. E esse é o tema do próximo ensino que nós vamos ter. Deixa eu ver as horas. 11h48. O almoço vai ser meio-dia? Certo. Então nós vamos deixar este próximo ensino do roteirização para depois do almoço. Depois do almoço, nós vamos de fato, que a gente fica às vezes falando da pregação, falando isso e aquilo, mas como que eu vou fazer mesmo uma pregação? Como que eu vou pôr no papel aquilo que Deus fala para mim? Aí, à tarde nós vamos fazer essas oficinas. Oficina de roteiro, nós vamos elaborar um roteiro. Uma oficina de um áudio, que nós vamos ouvir uma pregação. E aí nessa pregação nós vamos identificar nela as partes que ela tem. E depois juntos nós vamos fazer este ciclo carismático para extrair do coração de Deus uma pregação para nós montarmos juntos. E aí um de vocês ou algum de nós pregarmos aqui hoje. Amém? Vamos rezar então. Fica de pé. E nós vamos rezar agora nesse momento, para que o Senhor cele no nosso coração tudo isso que nós ouvimos. Isso não são imposições, é uma orientação. Aquilo que nós ouvimos é a orientação que o movimento nos faz. Então coloque a mão sobre o seu coração e peça nesse momento para que o Senhor cele em ti tudo isso que você ouviu. Senhor, cela em mim isso que eu acabei de ouvir. Senhor, cela no meu coração a vontade que o Senhor tem para mim. Essa vontade que eu tenho de anunciar a Tua palavra. Às vezes chega de arder, às vezes eu não me contenho. Mas eu quero, Senhor Jesus, com essa formação, depois diante de tudo isso que eu ouvi, que isso seja guardado em mim, que eu guarde isso, esse depósito, isso que foi confiado a mim, isso que está depositado no meu coração, que eu guarde isso, que isso me ajude a ser melhor,
Que isso faça de mim um pregador. Que isso faça de mim um anunciador. Que isso faça de mim um profeta. Eu quero ser, Jesus, um profeta no mundo de hoje. Diga: Senhor, eu quero ser um profeta. Eu quero ser um anunciador. Assim como o Senhor